Podemos começar. Só abrir o microfone aí. Fabrício, eu recentemente, né, na internet, vi uma publi também como a sua de construção de patrimônio, e antes do teu curso eu fiz esse curso. Uma das coisas que nesse curso foi dito é que você pode e deveria procurar administradoras que você contratasse junto com esse consórcio a garantia com isenção de risco. E essa garantia de isenção de risco, ela, enfim, poderia ser de 3, 6, 9 meses, que se você não fosse contemplado com o sorteio, você teria a devolução dos valores que você foi aportado. Eu queria saber se a tua parceira ou os teus consórcios, eles são vendidos com essa garantia, né, que eles chamaram lá garantia de isenção de risco. Não, isso aí é golpe para enganar trouxa. Não tem esse tipo de coisa. O consórcio não tem nenhuma garantia de contemplação. A probabilidade de contemplação, na maior parte dos planos, por sorteio, ela é baixa. O plano exclusivo, que eu explico na terceira aula, ele é o plano que tem a maior probabilidade de contemplação de todos os planos existentes no país. Mas não existe nenhuma garantia de que vá contemplar num prazo de 3, 6 ou 9 meses, e qualquer afirmação sobre isso é golpe. Agora, pode ser que sim, exista algum seguro que tu tenhas contratado para fazer, para cobrir isso. Eu não conheço nenhum, não acredito que seja viável, mas se alguém oferece, tá longe de passar pelo meu radar ou de me interessar, porque, enfim, não é o tipo de investimento que me interessa. Ah, mas Mas você não conhece esse produto? eu já ouvi alguém falando, eu abriria bastante os olhos sobre isso. Não faz sentido matemático financeiro. Então, pode existir, se existir, para mim não faz sentido. Não existe dinheiro de graça. Não tem a menor garantia, não tem a menor possibilidade de tu pagar 9 meses de um consórcio e tu receber todo o teu valor de volta, caso ele não seja contemplado. Para mim, este papo é golpe. Simples assim. Não, nunca ouvi nenhuma empresa séria falar qualquer coisa próxima disso. E olha que eu conheço várias das administradoras de consórcio nesses 20 e poucos anos com que eu invisto dessa maneira. Tá. O valor que você está oferecendo nesse produto, né, que está por R$ 650, em parcela de R$ 100, ele está esse valor por conta da quantidade de participantes ser menor do que o mercado? Não, ele é a matemática simples de que R$ 100.000 em 216 meses, com uma taxa de administração de 30%, dá uma prestação desse valor. Se tu pegar R$ 100.000, dividir por 216 meses, vai dar 500 e alguma coisa. Mais a taxa de administração, mais o seguro prestamista. É essa a conta. É porque, assim, eu vejo cartas com 100 mil, a prestação está R$ 300, então é o É uma tempo que está mentira. menor. É uma mentira. Uma carta de 100 mil com prestação de R$ 300, primeiro que a conta não fecha. Então, o que é isso? Isso é um consórcio que eles chamam de consórcio de meia parcela. Eu chamo isso de meio consórcio de parcela cheia. Porque o que acontece? Tu tem um consórcio desses de meia parcela, tu está pagando metade da parcela. Por isso que ele é R$ 300 e não 600. Se tu está pagando metade da parcela, tu está arrecadando metade do dinheiro. Se tu arrecada metade do dinheiro necessário, e é o dinheiro de todos os participantes que entrega as contemplações, na prática, tu vai ter metade das entregas. Ou seja, a maior parte das pessoas não vai contemplar tão cedo, porque não tem dinheiro para entregar as contemplações. Aí a gente continua com o consórcio andando no tempo. Quando chegar na metade do teu plano, e tu pagou meia parcela por todo esse período, tu vai ter que pagar
a parcela cheia a partir daí, mais toda aquela meia parcela que tu deixaste de pagar. Então, tu estava pagando ali R$ 300 e na metade do plano, o teu plano vai aumentar para R$ 900, porque tu vai pagar uma parcela e meia para continuar. O que acontece nesse momento? A maior parte das pessoas que fez com esse pagamento mais baixo não tem condições de pagar a parcela e meia. E aí, eles optam por manter metade do crédito. Então, na prática, eu chamo esses planos de meio crédito de parcela cheia, porque é o que vai acontecer lá na frente com a absoluta maioria dos participantes. É uma enrolação para vender gato por lebre. É vender um crédito de 100 mil com uma parcela que é incompatível com ele. Eu vou fazer só a última pergunta, porque outras pessoas aí... Vamos lá. Imagina que eu compre uma cota. A partir de que momento na linha do tempo, caso eu não seja sorteado, isso deixa de ser inviável como um produto para construir renda? Em nenhum momento. Ele é viável em todos os momentos. A gente tem três grandes momentos nesse investimento. Se a gente contemplar nos primeiros 6 anos, a gente consegue vender a carta com um lucro muito melhor do que seria se a gente investisse aquele valor mensal na renda fixa. Se a gente contemplar do 6º ao 12º ano, a 14º até extrapolando um pouquinho, do 6º ao 14º ano, a gente não consegue vender essa carta com tanto lucro quanto se contemplasse mais cedo. Mas ainda pode vender com algum lucro melhor do que se tivesse investido ou igual ao que tivesse investido numa renda fixa tradicional. Mas mais do que isso, a gente pode não vender essa carta e deixar o crédito inteiro rendendo. Então, tu pega uma carta de 100 mil, onde tu pagaste por volta de 40 mil, e tu contempla essa carta, ela vai render sobre todos 100 mil reais do crédito. Eu não estou levando em conta todas as correções anuais e tudo mais, que isso nos dá uma margem maior. Mas essa carta vai render sobre todo o valor do crédito. Então, tu investiste 40, mas está recebendo rentabilidade nessa carta sobre 100 mil. Na prática, tu está ganhando mais do dobro do que o teu dinheiro renderia na renda fixa. Bom, eu tenho que botar isso no papel, porque assim, mas e os 30% da taxa de administração, ele também é remunerado? Vai ser comida pela correção, eu chego lá. Mas então, nesse segundo momento, tu tem essa rentabilidade sobre mais do dobro do que tu realmente investiste. Então, vai te dar um resultado para a formação de patrimônio muito maior. A última parte é do 14º ao 18º anos. E aí, eu vou te responder essa questão da taxa de administração. No primeiro ano, tu paga 7 mil e alguma coisa, 7.800 reais pelas 12 prestações da tua carta. Tá? Aí vamos supor que a gente teve um INCC de 7% no ano. O teu crédito, que era de 100 mil, ele passa para 107 mil. Então, tudo que tu pagaste, tu recebeu de volta, porque o teu crédito aumentou. Tu tem 100 mil de crédito, mais aqueles 7 mil. Teu crédito agora é 107. No segundo ano, tu vai pagar uma prestação um pouquinho maior. Vai pagar uma prestação de 700 reais, 700 e pouquinho, por conta desses 7%. Só que, quando virar o terceiro, de novo, o teu crédito de 107 vai ser corrigido pelo mesmo índice. Então, o teu crédito de 107 vai pular para 114, 116. Isso vai acontecendo ano a ano. Só que o teu saldo devedor, a cada ano, está diminuindo. E o teu crédito, a cada ano, está aumentando. Então, vai chegar um momento onde essa curva vai fazer, uma vai ultrapassar a outra, e a soma de tudo que tu pagaste vai ser menor do que o crédito que tu vai receber lá no fim. Quem é o último contemplado recebe mais do que tudo que pagou ao longo dos anos. Não vai ser melhor do que um investimento tradicional, mas vai ser mais dinheiro do que se tu guardasse debaixo do colchão. Então, tu tem esses 3 momentos do consórcio, onde 2 deles
tu ganha mais do que um investimento tradicional, e um deles tu ganha menos, mas ainda assim ganha mais do que só guardar o dinheiro. Aí, quando Tá a bom. gente junta essas características, essas probabilidades, e junta com o fato de que o grupo entrega 2/3 das contemplações por sorteio, a gente tem uma convergência de que, em média, todo mundo vai contemplar com uma regularidade suficiente para ter um resultado positivo no final no final do investimento. Mais positivo quanto mais cartas forem adquiridas ao longo do tempo, porque a gente se aproxima dessas médias, onde algumas cartas contemplam mais cedo, outras no meio, outras no fim, e a quantidade que contempla mais cedo tende a ser maior do que as que contemplam no fim. E como o lucro mais cedo é desproporcional com o menor lucro do final, eles jogam toda a rentabilidade lá para cima. Tá bom, obrigado. Vou deixar aí outras pessoas, tem várias perguntas aí. Não, tranquilo. Marcos Vinícius. Vamos lá. Eu vi as suas aulas aí recentemente, tá? A minha experiência com consórcio já vem há mais de 10 anos, mas com compra de carro, né? Então, eu faço ali o lance, pego a carta e recebo o troco, enfim, isso para mim é muito vantajoso do que financiar. Sim. Então, eu já tenho eu já gosto um pouco do assunto. Qual que é a minha dúvida aqui que ficou? Você falou bastante da Rodobens, eu entendo aí a questão da tua empresa com a Rodobens, etc. Mas eu tenho uma familiaridade, por exemplo, com o Banco do Brasil. E aí Sim. você falou dos grandes bancos, né? Sim. Eu não sei se você conhece. Eu Ele trabalho com o estaria Banco do dentro, Brasil. está dentro daquelas características de juntar as cartas que você falou e tal? Não, o que acontece? Os planos do Banco do Brasil para imóveis, eles têm uma quantidade de participantes brutal. E basicamente não tem nenhuma probabilidade de ser contemplado por sorteio, a não ser realmente muita sorte, muita sorte. Então, matematicamente, os grupos não são bons para esse uso como investimento. O Banco do Brasil, por exemplo, tem planos bastante interessantes para quem tem um bom lance para ofertar. Perfeito. Ou para quem tem a capacidade de pagar prestações mais altas, tu pode entrar em grupos bastante antigos que eles têm, e esses grupos, por terem um prazo mais curto, por já terem corrido muito do prazo original de lançamento do grupo, tu consegue entrar só num prazo mais curto, então a prestação fica mais alta. Só que nesses grupos tu consegue lances bem mais baixos. Então, se tu tem menos valor para lance, mas mais capacidade de ofertar, de pagar a prestação mensal, esses grupos são interessantes. Para o investimento, eles se tornam inviáveis por conta dessa métrica, participantes e chance de contemplação. Já tu contemplar por lance para tentar vender a carta, o lance come toda a alavancagem que a gente teria na carta. Então, fica difícil de vender ela, porque quem procura a carta contemplada justamente quer uma entrada mais baixa do que seria ofertar um lance, senão eles mesmos ofertariam. Perfeito. No caso do veículo, eu não sei se tu já vendeste cartas de veículos contemplados. Não, foi sempre para retirada do próprio veículo zero. Então, fazia muito sentido para mim entrar no consórcio, dar um lance, pegar a carta e aí estar financiado via consórcio sairia muito mais barato. Sai muito mais barato. Então, isso eu quando falo do consórcio de veículos, eu tenho um destaque lá no Instagram que é justamente isso, usar o consórcio de veículos para fazer a troca regular do veículo. É exatamente isso. Com isso, eu troco a cada 2, 3 anos um carro zero e fico ali financiado via consórcio. Então, mas eu te convido depois a olhar o destaque onde eu explico isso, para a ideia de tu fazer isso sem precisar o lance e ainda
ganhando dinheiro e fazendo que o teu lucro nesse giro ao longo do tempo, não vai acontecer na primeira troca de carro, mas ao longo do tempo tu tende a ter o lucro pagando pelos teus próximos carros e trocando com essa mesma regularidade. Legal. Onde que é esse destaque mesmo? Tá lá no meu Instagram. No meu Instagram tem um destaque carro grátis, se eu não me engano o título. Tá legal, vou dar uma olhadinha. Lá na minha bio. Obrigado, Fabrício. Beleza. LTB Consultoria. Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, você, como é que está aí? Tudo beleza. Me chamou bastante atenção, Fabrício, a questão das aulas que você ministrou, e o fator principal para mim é a questão da liquidez na venda das cartas contempladas. Tá? Então, a Mega Combo, ela conta com uma carteira de clientes com interesse de adquirir cartas contempladas? Sim, eu sempre fiz isso nos anos anteriores, na pessoa física. E no ano passado, nós montamos a Mais Valor Consórcios, para cuidar exclusivamente da intermediação de cartas contempladas e não contempladas, que a gente busca no mercado. Então, todos os clientes da Mega Combo são atendidos pela Mais Valor Consórcios. E, assim, a gente tem uma procura brutalmente maior do que a oferta de cartas. A gente está com uma procura ali na casa de 8, 10, 12 milhões ao mês, e a gente tem 2 milhões e meio de créditos contemplando na carteira de clientes ao longo ali de cada mês. Legal, ok. Então, e isso sem fazer publicidade para buscar compradores de cartas contempladas, só com o que chega naturalmente procurando. Então, essa disparidade, ela é, na verdade, muito maior do que seria, porque eu faço um trabalho bastante forte de captação de investidores e zero de captação de compradores para as cartas contempladas. Legal. Essa é uma preocupação nula, não precisa se preocupar com isso. Perfeito. Obrigado, Fabrício. Beleza. Vandrio. Boa tarde, Fabrício. Pergunta se consegue me ouvir? Consigo, estou ouvindo bem. Tá, perdão se a pergunta que eu fizer já tenha sido respondida, mas vou tentar ser muito breve. Eu já participei de um consórcio anteriormente, era um consórcio da Polpex, e na oportunidade eu fui contemplado por lance, e a partir desse momento eu fiquei com a carta por mais 2 anos, um rendimento aí que girava na casa de 1% ao mês. Uhum. E aí foi extremamente interessante, porque eu havia investido aí cerca de 30%, pago em parcelas, e depois dei um lance de aproximadamente mais uns 20%, 30%. E aí fiquei com saldo devedor ainda de 40%. Então, mais ou menos assim, era uma carta de crédito valor de 100 mil, e eu paguei 60 mil reais e fiquei tendo rendimento no valor de 100 mil reais, ou seja, era vantajoso. Aí a pergunta, a mesma coisa ocorre com a carta, uma vez que eu contemple, seja lá por sorteio, seja lá por lance, eu vou ter esse rendimento de mais ou menos esse valor referente ao crédito da carta? Sim, tu tem o valor sobre todo o crédito, a rentabilidade sobre todo o crédito. Em relação ao percentual de rendimento, as cartas ficam aplicadas numa carteira, numa aplicação de renda fixa, mas não renda fixa Selic. Então, ela tem uma variação que, por exemplo, se tu pegar os últimos 8 meses, vai dar por volta de 5,5% de rentabilidade. Por quê? Porque a gente está com a taxa de juros subindo e títulos de renda fixa com indexação pelo INCC, não, pelo IPCA, os títulos IPCA+, eles, à medida que a taxa de juros sobe, os títulos que tu já tens diminuem de valor na marcação a mercado. Mas se tu levar e mantiver essa aplicação ao longo do tempo, na média tu vai ter realmente essa rentabilidade aí de perto de 1% ao mês que a gente está tendo aí nos títulos como um todo. Perfeito, Fabrício. Obrigado aí pela resposta. Beleza. Marcos Freitas.
Ei, Fabrício, Tudo bom? tudo jóia? Boa tarde. Em quais situações é mais vantajoso comprar uma carta contemplada do que comprar um imóvel pagando ele à vista? Em todas, em todas. O que acontece? Quando tu compra um imóvel com uma carta contemplada, tu vai tirar do bolso 35% do valor dele, 40% no máximo. E os outros 60% tu vai deixar aplicados, rendendo aí numa boa aplicação. Quando, dependendo dos valores e tudo mais, essa tua aplicação vai pagar quase toda a prestação do consórcio que tu usaste para adquirir o teu imóvel. Então, no final do plano, tu vai ter pago o teu consórcio, tu vai ter o teu imóvel e tu vai ter também o teu dinheiro aplicado ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso. Tu vai fazer o teu dinheiro girar de uma maneira mais lucrativa do que te tirar todo esse dinheiro, botar o imóvel ali e ter que continuar, recomeçar, no caso, a formar o teu bolinho de dinheiro que tu tinha anteriormente. A outra questão importante disso é que tu comprando a carta contemplada e adquirindo o imóvel com elas e não te desfazendo de todo o dinheiro de imediato, tu continua com o dinheiro disponível para qualquer emergência, qualquer eventualidade, ele está lá disponível. Mas aí o rendimento dele não vai mais estar disponível para pagar a prestação do consórcio. Sim, não vai, mas tu conseguiu apagar um incêndio com o dinheiro que tu tinha. E se tu não tivesse, tu teria que provavelmente buscar um empréstimo onde os custos seriam muito maiores. Então, te dá mais flexibilidade também e mais segurança em relação ao futuro, tu não te descapitalizar integralmente por conta de uma compra à vista. Basicamente é isso. Tem um custo comprar uma carta de crédito contemplada? Tem um custo, mas ele é menor do que o do dinheiro rendendo e ele te dá mais flexibilidade e segurança do que não usar. É um custo inteligente, não é dinheiro jogado fora. Sim. Esse custo da carta contemplada, ele gira em torno de quanto? 35%? 0,7% ao mês. 0,7% ao mês? É como se fosse um financiamento barato. Financiamento barato. Ok, obrigado, Fabrício. Beleza. Antônio Romeiro. Opa, Fabrício, tudo bom? Boa tarde, meu amigo. Tá Tudo escutando? bom? Tô ouvindo bem. Fabrício, minha dúvida é a respeito dos 6 primeiros anos e a partir do 7º. Vamos Qual lá. seria o percentual de lucro na compra e na venda nos 6 primeiros anos e a partir do 7º? 5.000% no primeiro mês. Vai vender a tua carta por 50 vezes mais do que tu pagaste, por exemplo. É óbvio que só a pessoa que contemplar no primeiro mês. No segundo mês, tu vai vender tua carta por 25 vezes mais. No terceiro mês, tu vai vender tua carta por aproximadamente 15 vezes mais. Isso vai sendo uma curva que vai diminuindo com o tempo. O que tu pode esperar é obter, em média, umas 3 vezes mais do que se tu investisse o dinheiro na renda fixa tradicional. Só que tu não pode esperar isso mês a mês, batendo na tua conta. Então, num conjunto de cartas, ao longo de 10, 15, 20 anos, tu vai ter um resultado agregado do conjunto dessas cartas muito melhor do que o investimento na renda fixa. Basicamente é isso. Tu não pode esperar um resultado linear para um investimento que ele te traz resultado aos saltos. E tu não deve olhar o investimento só com o primeiro terço dele, que traz os maiores resultados, mas sim com o agregado de todos, porque as tuas cartas que contemplarem depois também vão te trazer uma rentabilidade melhor do que a renda fixa. E mais do que isso, aquelas poucas que ficarem lá para o final,
elas vão te trazer menos rentabilidade do que seria uma renda fixa, mas ainda assim vão trazer algum resultado. Quando tu soma os resultados absurdamente altos da primeiro terço, bastante bons do segundo terço e não tão bons do terceiro, na média, tu tem um agregado muito melhor do que tu teria no investimento mais tradicional. Não sei Beleza, Fabrício, obrigado aí. Tá? O único cuidado é não confundir os investimentos e a função de cada investimento, porque o consórcio não tem a liquidez que tem um investimento em renda fixa. Então, o consórcio não substitui, por exemplo, uma reserva de emergência. É isso aí. Felipe Bessa. Tudo bem, Fabrício? Me escuta Tudo bem? bom? Estou te Dei escutando. parabéns por toda essa jornada, desses Eu mais de lembro, 20 anos só aí. deixa antes de eu lembrar para o pessoal que entrou depois, eu escuto melhor enxergando vocês. Ah, Então, se desculpa. puder Tá. abrir a câmera. Não, tem uns que estão em lugar que não dá abrir e Ah, tudo mais, eu entendo, mas tá quem tranquilo, a puder gente abrir, eu consegue me ver. agradeço. Manda, Felipe. E aí? Não, primeiro, parabenizar aí por toda essa jornada e o que você montou, esse é bem interessante. E acabou que eu entrei olhando essa questão do consórcio por um pensamento aqui de alavancagem, né? Eu entendo toda essa parte do processo como um investimento contínuo, né? Pensando, assim, comparando bem bobamente com a renda fixa, né? Mas visando esse lucro na venda das cartas e tudo. Mas eu queria, assim, escutar de você, inclusive até a extensão da mensagem que eu mandei ontem para você no Instagram, assim, a possibilidade de utilizar o consórcio como alavancagem imobiliária para você trocar, vamos dizer assim, tentar ter uma renda maior, possivelmente por um aluguel de uma sala comercial, por exemplo, né, que é o que eu estou buscando, frente ao que o consórcio pode lhe proporcionar, né, e assim, tendo um imóvel que você possa levantar o dinheiro no banco para fazer toda essa movimentação com a carta e utilizar esse rendimento para pagar o consórcio. O que você vê, assim, de ou comprar carta contemplada, participar de vários grupos e aos poucos contemplando, né, pensando mais nessa direção, o que você me diz? Tu tem dois caminhos para isso, os dois são bons. Os dois são bons. Como eu estava falando, respondendo antes para o Marcos, na questão de comprar o imóvel à vista. Quando tu compra o imóvel à vista, tu não tem nenhum custo financeiro da operação. Tu está, basicamente, comprando o imóvel à vista e a rentabilidade dele, o aluguel dele, vai entrar direto no teu bolso e tu vai utilizar guardar esse capital, enfim, começar a refazer o processo. Quando tu começa a usar a alavancagem do consórcio, ela tem um custo, mas esse custo é relativamente baixo comparado, por exemplo, com financiamento. Então, tu pega, por exemplo, uma sala comercial, um imóvel, um estúdio para locação, que tu vai comprar com um valor X, utilizando o consórcio como alavanca, com o mesmo valor de entrada que tu compraria um só imóvel, tu compra dois. E, basicamente, tu compra dois a preço de hoje. Onde tu vai ter, então, aquele imóvel continuando a valorizar, só que tu está tendo a valorização sobre o dobro do valor que tu investiste. Sim. Porque tu está tendo a valorização de dois imóveis em vez de um só. Então, lá na frente, tu vai ter dois imóveis e toda a valorização que ele te deu, ou seja, se tu tivesse usado todo o dinheiro, tu só receberia metade disso. Mas, no teu caso, tu não vai ter o capital, porque tu usou para comprar dois e não um. Mas se tu tivesse comprado só um e deixasse a metade do capital, esse capital pagaria boa parte da locação. Só para completar, assim, vamos supor que eu não tivesse esse capital, que eu precisasse levantar ele no banco, de alguma forma, para ter esse início, né, da pedalada, vamos dizer assim. Até que percentual, até o que você acha que dá para buscar que ele seja ainda rentável?
aí a gente começa a entrar num dilema. Porque o que acontece? Para tu levantar capital no banco, os custos são muito altos. Sim. O custo mais baixo para tu fazer isso seria realmente com financiamento imobiliário. Mas se tu usar um financiamento imobiliário, tu não consegue deixar o mesmo imóvel em garantia, tanto para o financiamento quanto para o consórcio. E aí, tirando a possibilidade de financiamento imobiliário e partindo para... eu vou pegar um outro tipo de Algum imóvel com empréstimo. bem de garantia, Mas se for imóvel como garantia, aí o custo vai a 2 e pouco por cento ao mês. Fica inviável. Uhum. Fica inviável a operação. Aí eu vou te dizer que seria melhor fazer um financiamento direto para compra. O Pedro Câmara, do @Escola de Imóveis, ele faz isso. Ele já tem 7 estúdios para locação por Airbnb, e ele compra todos os estúdios dele com financiamento imobiliário. Ele dá 20% de entrada, compra o estúdio, bota mais um dinheiro do próprio bolso para fazer uma decoração bem agradável ali, que atrai bastante inquilinos ali de Airbnb, e o valor que ele ganha mensalmente paga toda a prestação restante do financiamento, e em alguns casos até sobra um pouquinho. Então, ele está com... E aí ele ganha justamente aquilo que eu te falei no início. Ele ganha a valorização de um conjunto de imóveis Sim. que ele não está pagando. Quem está pagando é o próprio imóvel, está se pagando. Então, nesse primeiro momento, tu tens essa possibilidade, com 20%, pegar um financiamento, com 35%, pegar uma carta já contemplada, com 50%, tu mesmo contemplar a tua carta. O custo financeiro vai ser maior à medida que tu vai, quanto menos tu coloca inicialmente. Mas os resultados vão vir em todos os casos. Aí, cada uma dessas opções tem níveis diferentes de risco também. Sim. Tem que equalizar, mas é um jogo bonito de se jogar para quem gosta desse mercado e começa a se especializar e conhece um pouco mais a fundo. Ele é muito bom. Legal. O que eu estou fazendo lá com o Pedro agora é que a gente vai começar a fazer essas próximas operações serem feitas com consórcio, e vão começar com os nossos próprios imóveis de locação, que a gente vai fazer um projeto junto aí. Então, Legal. no Instagram vai ter uma saber. aí conjunta em breve. Maravilha, obrigado. Valeu. Pinho. Olá. Tudo me bom? ouvindo, Fabrício? Oi? Está ouvindo? Estou ouvindo. Está um pouquinho baixinho, mas estou ouvindo. Tá, a dúvida é simples. Nas suas aulas, você falou na terceira aula ontem da formação do grupo com 650 pessoas, 650 cotas, né? Cotas, isso. E também, durante as aulas, né, foi dito da possibilidade, da sorte, da gente ser contemplado logo. Sim. E aí, com o valor da venda da carta contemplada, eu poder adquirir outras cotas. Essas outras cotas, a minha dúvida é essa, essas outras cotas seriam adquiridas num novo grupo ou seria nesse mesmo grupo? Você já tem informação em outros grupos, é isso? Então, não. Os grupos são formados à medida em que eles vão sendo completados. O primeiro grupo desse plano exclusivo, com essas características, a gente começou ele em março de 2023. E ele rodou a primeira assembleia em maio de 2023. Então, a gente levou 2 meses, quase 3, para preencher todo esse grupo. A partir daí, a gente abriu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e o grupo que a gente está abrindo agora, o 2102,
ele é o 8º grupo com essas características que a gente está abrindo. E a cada abertura nova de grupo, a gente está conseguindo fazer isso num prazo mais curto. Então, provavelmente, se tu contemplar do primeiro mês, talvez ainda tenha vagas no mesmo grupo. Mas no segundo, no terceiro, com certeza já vai ser num grupo novo, e a gente está constantemente trabalhando para abrir novos grupos regularmente, porque são os mesmos grupos que eu invisto as minhas cotas. Então, a gente está, esse trabalho, ele chegou nesse ápice de poder abrir os próprios grupos e poder ter as características que a gente realmente queria para o nosso próprio investimento. A única forma de fazer isso é abrindo para mais pessoas poderem fazer o mesmo que nós. E a partir daí, a partir do grupo exclusivo e todas as probabilidades muito acima do mercado que a gente conseguiu, basicamente é isso. Agora é manter essa maquininha rodando, porque a gente está constantemente também fazendo as novas cotas para o nosso próprio investimento. Então, estamos todo mundo junto, caminhando aí nesse... Tá. Só mais uma dúvida. Vamos lá. Bom, o grupo seriam para 216 meses, né? Isso. Ou seja, 18 anos, mais ou menos, né? Então, você está prevendo aí vida longa para a empresa de vocês, né? Então, a empresa já tem mais do que isso de idade. A empresa foi aberta em 2005, antes eu tive outra em 2004, mas eu, pessoalmente, invisto desde 2002. Então, eu estou há 22 anos fazendo isso. Se tu perguntar para o meu baixinho, tem os dois aqui. Se tu perguntar para o meu baixinho o que ele vai fazer da vida, ele vai dizer, eu vou vender consórcio. Vai vender consórcio que nem o pai? Não, vou vender consórcio muito melhor que o pai. A minha baixinha também diz a mesma coisa. Então, tu vê que, caso eu não esteja por aqui, bom, além de ter a empresa, de ter os funcionários, de ter sócios, de ter, enfim, um conjunto bastante grande de pessoas trabalhando junto aí da gente, a gente tem também os herdeiros já de olho no negócio. Tá bom, obrigado, Fabrício. Valeu, Pim. Luiz Gorges. Olá, Fabrício, tudo bem? Tudo bom? Tudo beleza. Olha só, existe algum outro meio de você ser contemplado além do sorteio e além do lance? Existe algum meio, por exemplo, que eu já ouvi falar de lance fixo, de você ter um grupo de pessoas que resolvem fazer um lance e somente aquele grupo, um lance num número exato, e somente aquele grupo entraria num outro sorteio. Seria viável fazer nesse grupo isso? Não. O que acontece? Os grupos em que eu investia antes de conseguir montar o plano exclusivo, eles tinham essas características. Eram 999 participantes, então era mais do que eu gostaria, mas eram 999 participantes e tinha uma entrega por sorteio, uma entrega por lance livre, uma entrega por lance fixo de 30%, onde só quem desse aquele lance concorria, e uma entrega por lance fixo de 20%. O que acontecia nesses grupos? A entrega de 20% normalmente não acontecia, porque o grupo não tinha saldo para entregar todas as contemplações. Então, tinha problema de entrega para isso. Isso ia ser um problema lá na frente para quem contemplasse mais para lá, mas ia ser um problema mais lá na frente. O lance fixo de 30%, nesses grupos, ele tinha uma característica de que o plano era de parcela reduzida de 70%, e o lance fixo era calculado pela parcela reduzida. Então, por conta disso, a gente ainda tinha margem para, mesmo pagando o lance fixo e usando o pagamento embutido para tirar do próprio crédito o valor do lance, a gente conseguir pagar esse lance sem tirar dinheiro do bolso e ainda ter uma margem pequena de lucro naquela venda. Ou seja,
Contemplando dessa forma, a gente teria um lucro bem menor do que o lucro do sorteio. Mas, ainda assim, era um bom plano. E era o plano que eu fazia, e eu tenho hoje várias cotas ainda nesses planos que vão andando desde que eu adquiri, que à medida que vão contemplando, eu vou vendendo e substituindo pelo plano novo. O que o plano novo fez? O plano novo tirou esse lance fixo e a probabilidade de contemplar no lance fixo, porque tem menos pessoas concorrendo, mas ao mesmo tempo o grupo era maior, ela é a mesma de contemplar no segundo lance fixo, ou até era pior do que contemplar no segundo sorteio, no caso, no plano exclusivo. No lance livre. Então, no sorteio. Sim. Então, a gente melhorou as probabilidades do sorteio. As duas entregas por sorteio têm o lucro total lá em cima. E não tem sentido ter o lance fixo nesse plano. E aí a gente tem o lance livre, porque o lance livre ele serve para as pessoas que querem entrar no plano para fazer a compra contemplar para fazer a compra do imóvel. E esses lances livres injetam mais capital no grupo do que o programado. E esse capital a mais permite uma segunda, uma terceira entregas também por lance livre. Injeta, por sua vez, mais capital. Então, a gente vai, à medida que o plano vai andando, a gente vai concorrendo com cada vez menos participantes do sorteio numa velocidade acelerada. E por isso que a média de probabilidade de contemplação, ela não é na metade nos 9 anos, e sim nos 6 anos, por conta dessas entregas aceleradas que os lances livres proporcionam. Então, existem sim esses produtos com lance fixo, com uma outra diferença. Quando eu investia neles, tinha essa característica de que o lance fixo era calculado pela prestação reduzida. Hoje, os planos que têm esse lance fixo são calculados pela prestação cheia. E aí o que a gente acaba tendo é que não sobra margem para vender essa carta contemplada por lance fixo no mercado, porque tu adianta valor demais, porque tu adianta todo o lance, mais toda a taxa. Aí a carta fica muito alta, né? E aí a carta fica muito cara para quem está buscando essas contempladas. Entendi. Tá bom, muito obrigado. Beleza. Maurício da Silva. Aqui, Fabrício. Boa tarde. Bom, Maurício? Eu tenho uma tela grande aqui, eu tenho que ficar olhando para os lados para achar quem é quem. Satisfação em falar com você aí, Fabrício. Prazer é meu. Falo de Fortaleza, Ceará, um pouquinho longe aí de você. Opa, já fui 2 vezes para ir nas férias e os baixinhos estão perguntando quando vai ser a terceira. Maravilha. Fabrício, rapaz, eu venho acompanhando o seu trabalho, mas antes disso, eu fiz uma carta de consórcio. Eu queria, se você pudesse dar uma dica, para as pessoas que estão nos assistindo também não enveredar pelo caminho que eu enveredei, né? Eu tenho uma carta de 200 meses e na casa dos R$900, certo? 918, 920. Sendo que o meu grupo era de 600 pessoas, mas o grupo esvaziou-se. Hoje está com a metade das pessoas, 300. Por um lado é bom, mas por outro lado caiu o número de contemplações pela metade também, né? Eu não está oxigenando o grupo como deveria, né? Aí, assim, nessas condições, não sei se você já passou por situações semelhantes. O que é que você faria nessa situação? Você procuraria dar o lance para ser contemplado? Tu está há quanto tempo? Há menos de um ano, uns 10 meses. Com toda sinceridade, um grupo que tem uma queda brutal dessas, eu não vou te perguntar, administradora, mas um grupo que tem uma queda brutal dessas é uma indicação bem forte de que a empresa é muito ruim, porque o que parece é que muitas dessas vendas foram feitas com promessas de contemplação, por exemplo, e não acontecendo no prazo que prometeram, as pessoas cancelaram.
Então, tu já começa com uma venda ruim, uma venda errada. Um grupo que tem muito cancelamento é uma venda errada. A gente vê bastante giro de pessoas dentro de grupos de bancos, normalmente por conta disso. O cara faz aquele consórcio para ajudar o gerente, ou para conseguir um outro produto que ele queria, ou para pegar um seguro com desconto, e logo depois de um tempo ele cancela. Só que o banco tem a agilidade de colocar novos participantes, então o grupo sempre fica mais ou menos cheio, apesar de que todos concorrendo desde o zero. Nesse aí, parece ter os dois problemas, a venda errada e a administradora ser pequena ou ruim demais, até por conta da venda errada, para não conseguir repor. Eu, por 10 meses, eu assumiria a bronca e cancelaria esse consórcio. Não é uma coisa que... Eu cancelando, só iria receber esse valor que eu paguei só no final, lá para frente. Não, quando tu cancela, o Banco Central tem regras para isso. Quando tu cancela, bom, provavelmente seria lá no final, sim. Quando tu cancela, tu vai receber só o valor amortizado, não tudo que tu pagaste, o que tu já pagou de taxa, tu não recebe de volta. E sobre esse valor amortizado, tu tem que ver no teu contrato o que tem de multa e de taxa de recolocação. Então, tu vai receber menos. Só que tu recebe isso corrigido. Tu recebe isso corrigido no final. Por que eu digo no final? Na verdade, à medida que vão acontecendo sorteios, o saldo do grupo que sobra, além das entregas mensais, ele tem que ser usado todo para fazer essas devoluções antecipadas de quem cancelou. Então, tu continua concorrendo nos sorteios para receber essa devolução antecipada. Como o grupo não tem saldo nem para as entregas regulares, provavelmente isso vai acontecer lá no final mesmo. Então, mas, assim, é uma perda que é ruim, sempre é ruim. Eu já passei por isso, então eu sei como é. Naturalmente, não foi com a Rodobens, foi com outra administradora que eu fiz um teste. Mas é uma perda que é melhor tu ter ela agora do que tu continuar botando dinheiro bom e, de repente, a administradora falir, fechar e tu ter outro problema diferente para ter que resolver lá na frente. Não foi com o banco, eu não fiz com o banco, não, embora... eu sei que não. O banco teria agilidade para recolocar. É uma outra... Só que assim, ela está no mercado há mais de 30 anos, não é? Mas... Pelo histórico. Mas realmente, um grupo com esse problema me parece bem complicado. Bem complicado. Se tu tivesse me dito, eu estou pagando essa carta há 4 anos, 5 anos, provavelmente eu teria uma resposta um pouquinho diferente, mas por 10 meses eu preferia abraçar a perda do que continuar colocando dinheiro bom em produto ruim. Obrigado, Fabrício. Eu acho que o risco de perda se torna cada vez maior quanto mais dinheiro tiver lá dentro. Verdade. Obrigado. Beleza. Elcio. Oi, Fabrício, tudo bem? Beleza. Tenho 2 dúvidas. A primeira é o seguinte, comprando uma cota, a gente só vai ver algum retorno de investimento no 12º mês para cima, né? Para frente. Porque se eu for sorteado nos primeiros meses, primeiro, segundo, terceiro mês, eu vou vender essa carta com pouco lucro, né? Não, pelo contrário. Se tu for contemplado no primeiro mês, tu pagaste R$ 644 de prestação, e a gente vai vender essa tua carta por uns 22 mil. Caramba! Então, Elcio, quando tu contempla a carta cedo, tu tem o maior lucro possível. Se tu contemplar ela no terceiro, no quarto mês, tu vai vender mais ou menos por esses mesmos 22 mil essa carta. Então, tu vai ter um lucrinho um pouquinho menor. Se tu contemplar lá pelo 10º mês e tu já pagou R$ 6.500, de repente tu vai vender por 24 mil essa carta.
Estou só fazendo conta de cabeça rápida aqui, porque eu já estou acostumado com os números. Mas tu vai vender por 24 mil essa carta. Então, tu vai ter um lucro menor do que se tu tivesse contemplado no primeiro mês, em cima dos valores que tu realmente já investiu. Mas, enfim, tu já começa de cara no lucro máximo. Claro que, da mesma forma que eu digo que ninguém vai ser o último a ser contemplado, é pouco provável que seja o primeiro. Só que quando eu digo isso para alguém, esse alguém tem a sorte extrema de ser contemplado logo. Eu tive uma cliente que ela fez uma só carta, e ela contemplou essa uma carta no primeiro mês. E, na época, o mercado estava um pouquinho mais... as taxas de juros estavam mais altas e tudo mais. Ela vendeu essa carta por 24... Eu vendi essa carta para ela por 24 mil. Aí ela fez uma segunda carta, uma só de novo. E essa segunda carta, ela contemplou de novo no primeiro mês. Caramba, muita sorte. Eu disse, não, eu preciso ficar perto dessa mulher, porque é impossível. 2 cartas seguidas, com uma só no primeiro mês, é caso único. Mas acontece. Ou uma Mega Sena, né? Não, é quase isso. Não chega a ser a Mega Sena porque é 1 para 650, mas... Agora, então, pergunta em relação a isso mesmo. Quem são os clientes que compram uma carta de 100 mil reais, que vale 100, por 20 mil? Né? É isso. Então, o que acontece? Quem está comprando. Comprou até por mais. O que acontece? Se essa pessoa fosse no banco e fizesse um financiamento de 80 mil reais, ela ia ter um prazo maior e uma prestação maior do que ela tem no que ela está assumindo desse consórcio. Porque ela tem 20 mil do dinheiro próprio dela para comprar essa carta contemplada. Então, ela está pegando mais 80 para pegar o crédito de 100. Ela paga 20 e pega 100. Ela está alavancando 80, e sobre esses 80, ela vai pagar 215 prestações de R$ 644. Se ela for pegar 80 mil reais no banco, ela vai pagar 300 prestações, não 215. E não vai pagar de 600 e poucos reais, vai pagar de 900. Então, quem compra porque é um crédito mais barato do que ela pegaria de outras maneiras. Mesmo sabendo que pagou um absurdo, um valor, né? Na verdade, ela não está pagando um absurdo, ela está pagando menos do que ela pagaria num financiamento. Mas quem recebeu esse dinheiro, esse sim, está ganhando um lucro formidável. É nessa ponta que eu gosto de estar. É essa ponta que eu convido vocês a entrarem. Respondeu aí, tudo certo. Gustavo Reis. Fabrício, boa tarde, me escuta Tudo bem? bom? Tudo bem. Fabrício, a pergunta é o seguinte, nesse grupo que você desenvolveu, tá, com essas 650 cotas, sim. Até que momento é o ideal para se obter lucro? Em que ano, por exemplo? 14º. E após 14º mês? O lucro com a venda da carta contemplada, normalmente até o 6º, estourando o 8º ano. O lucro com a carta deixando ela ser aplicada e rendendo, ou comprando o imóvel alavancado para que o próprio imóvel pague o restante das prestações, até o 14º ano. A partir daí, basicamente, a gente vai trocar 6 por meia dúzia, e se contemplar depois, a minha sugestão sempre é contempla, espera 6 meses e pega o valor do crédito já em espécie, quitando o saldo devedor que ainda tem. Tá bom, perfeito. Obrigado, Fabrício. Beleza. Luiz Stroher. Boa tarde, tudo bem? Eu falei errado o teu sobrenome, com certeza. O trema no O fica Streyer. Streyer, tá bom. Primeiro a gente fala, depois a gente se dá conta. Eu vi o teu vídeo sobre precificação da cota contemplada. Sim. E no momento atual a taxa Selic está bem mais alta que quando o vídeo foi gravado. Acho que foi gravado há uns 3 anos atrás, né? Tu viu o vídeo no YouTube?
Acho que no Instagram, não sei. No Acho, Instagram tem um novinho, sim. é, Não, a do Instagram foi gravado agora, faz 2, 3 tá, semanas. não, bom, acho que era um antigo, então. Qual a taxa que tu utilizaria no momento para fazer essa precificação? E eu que 0,6. 0,6, e eu queria saber como essa taxa ela se comporta em relação à Selic. Na verdade, a Selic não fede nem cheira. Aham, A Selic é juro curto e basicamente a gente ignora. O que a gente busca é o juro longo, é o IPCA+, é o IPCA+, 2035, 2045, por exemplo, de 10, 20 anos, tá, que faz mais sentido com os prazos de um financiamento imobiliário. E mais prático ainda é isso, as taxas que os financiamentos imobiliários estão praticando no momento, tá, como balizador, porque basicamente esse é o nosso concorrente na venda da carta contemplada. Nesses últimos 22 anos que eu invisto com os consórcios, eu basicamente fiquei entre um intervalo entre 0,5% ao mês até 1,5% ao mês, nos anos áureos da nossa ex-presidenta, graças aos céus ex. tá certo. Mas, enfim, naquela época a gente comprava carta contemplada para a incorporadora onde eu era sócio, pagando 1,5% ao mês e feliz da vida de conseguir essa taxa, porque o mercado custava muito mais. Tá. Sobre o seguro prestamista, Sim, eu li ali numa das condições gerais, possui idade não superior a 74 anos, 11 meses e 29 dias, na data do início da cobertura, desde que somada ao prazo de duração do consórcio não ultrapasse 79 anos, 11 meses e 29 dias. isso. Esse consórcio ele tem duração de 216 18, meses. 18 anos. Tá. No final desse consórcio, eu teria 81 anos. É possível entrar nesse grupo escolhendo uma duração menor para que eu possa estar elegível para o seguro? Não. Não. Tá. Então, o que acontece? Eu vou te dizer que não para este plano. Tá. Para esse plano específico. Por quê? Porque desde 1º agora de julho, entrou em vigor as novas regras do consórcio, do Banco Central. E neste caso, os planos não têm, tu não consegue fazer com ele com prazo diferente do original. Mas tem o plano anterior, que já passou 1 ano e pouco, que sim, tu pode fazer ele, por exemplo, em 180 meses. Tá. E aí se enquadraria. Tá. Eu tenho só mais uma pergunta. O sorteio na Assembleia Geral, ele é transmitido ao vivo pela internet, só presencial? Como é que funciona? Transmitido a Rodobens, foi a primeira administradora do país a fazer sorteios, grupos nacionais e sorteios transmitidos na época, quando começaram, através de satélite, com conexão pela Embratel. Então, os participantes de todas as cidades e coisas iam até a sede da Embratel na cidade e assistiam lá por transmissão via satélite o sorteio nacional. Hoje é pela internet, consegue assistir no link assembleia.rodobens.com.br ou na própria página da Rodobens no Facebook, também transmitem por lá. Beleza, era só isso. Obrigado pelos esclarecimentos. Beleza. Quando vai diminuindo ali o grupo, vai saindo sorteio ou lance, ele não vai sendo repondo, né? Ele vai diminuindo. Não, vai diminuindo, o grupo é fechado. É fechado, só se alguém cancelar a cota, aí é colocada uma pessoa substituindo. E quando surge uma cota de uma desistência, para quem vocês vendem? Para quem vocês oferecem isso aí? Tenho fila de gente querendo essas cartas, porque como esses grupos são bons de contemplar pelo lance,
as pessoas querem entrar num grupo que tenha disponível, não tem muitos. Só Ah, tem tá, não. Então, entendi, mas como entrar nessa fila aí? Como é que faz para entrar nessa fila? Não, tá sempre ali, é uma fila móvel, porque tá sempre Entendi. tendo esse giro. A Tá, gente mas, tem, tá, a mas gente assim, tem ali umas 10, 12 cartas que de vez em quando liberam em um dos grupos e mas, logo são repostas. entendi, mas essa fila aí, quem que pode entrar? Não, é só dizer, eu quero uma carta num grupo já em andamento. Entendi. Beleza, O então. pessoal, se tiver disponível, eles te colocam ali, não tem uma fila formal. Entendi. Outra coisa, eu vi num vídeo de você que você falou assim que foi sorteado e daí você conseguiu aumentar a carta no valor de 30%. Acabou isso Sim. aí? Era um plano diferente, é o equivalente a pagar a prestação reduzida. Era um plano diferente, com outras características, com outra dinâmica, que era o melhor que tinha naquela época. Ah, É tá. muito pior do que o plano atual. Tanto Entendi. que, senão eu teria desenhado com aquelas Entendi. características. Outra pergunta, com tanto lance embutido, lance, né, e sorteio, o plano ele vai mais ou menos 9, 10 anos, é isso aí? Que ele acaba zerando? Não. O plano é de 18 anos e ele deve acabar um pouquinho antes, mas um pouquinho antes Um pouquinho antes. 16, 17 no máximo. Tá, entendi. Não é tão acelerado assim. Entendi. Que mais outra pergunta? Era... Bom, então, quando alguém desiste, não repõe, sobre o seguro, sobre a idade, como é que é sobre a idade? Que eu tenho 54 anos. A partir de 61, já adquire sem seguro. Tá. O 54 está contando com o seguro prestamista até o final. Tá, entendi. Marcos. Fabrício, voltando aqui uma questão que eu tinha te perguntado a respeito do ao invés do financiamento e ao invés de pagamento à vista do imóvel, a substituição por uma carta, comprar uma carta, né? No caso aí de um financiamento que está hoje no valor de R$380 mil, sim. A compra de uma carta hoje, ou a compra de cartas, né, de um conjunto de cartas, digamos assim, no caso de comprar através da sua empresa, um conjunto, né, através da Mais Valor, por exemplo, seria um conjunto de cartas de R$100 mil, né? A gente tem umas de 80, umas de 115 que entram 120, tem um conjunto, dá para chegar o mais próximo possível ainda. Isso, dos 380. Nesse caso, você conseguiria, assim, dimensionar um pouco, assim, ter uma noção de quanto sairia esse custo, tanto de prestação, quanto o valor total que sairia ao fim disso, né? Quanto que se pagaria no fim de tudo e qual que sairia mais ou menos assim essa taxa mensal? Você me falou algo em torno de 0,7, né? E o custo final disso, assim, você conseguiria dimensionar por quanto que esses 380 mil sairia ao fim dessa história? E quanto que eu pagaria aproximadamente à vista para conseguir comprar esses 380 mil de cartas contempladas? 2.470 prestações em aproximadamente 210 meses, porque tu vai ter cartas que eventualmente contemplaram no primeiro mês e são 215, cartas que contemplaram no 10º são 206, então vamos ficar nos 210. 210 meses de 2.470 reais. 2.470. E para comprar essas cartas, tu precisaria de uns 130 mil para comprar esse crédito. Uns 130 mil para comprar esse crédito. Fabrício, do ponto de vista assim, deu 130 mil menos esses 380 mil, isso aí está dando 250, certo? 250, isso aí. 250 mil hoje, com uma renda fixa hoje, isso me daria aí uns R$2.000? Uns R$2.000. Uns R$2.000 com uma prestação de 2.470,
ainda assim vale mais a pena, né, Fabrício? Um consórcio, né? Porque quase pagaria a prestação, né? Isso aí, isso E é aí. o que você falou, ainda continua com dinheiro, uma liquidez, né? Uma parte isso, e toda a segurança que tu ter dinheiro vivo na mão te proporciona, Sim, dada a instabilidade que a gente está sempre sujeito a qualquer movimento mais diferente aí do mercado. no mercado. Fabrício, outra pergunta. Qual a burocracia, digamos assim, né, envolvida nesse processo da compra das cartas? É a comprovação de renda? O que é Comprovação de renda. pedido? Não, Comprovação de basicamente é renda. isso, comprovação de renda. Precisa de 3 vezes o valor da prestação. 3 vezes o valor da prestação. E aí pode ser a declaração do imposto de renda, pode ser o olerite, Sim, é relativamente simples. relativamente simples, né? Joia. Beleza, Fabrício, obrigado, viu? Beleza. Zacarias. Então, eu queria entender um pouco melhor aí sobre essa taxa de administração sua. Não sei se alguém já tinha perguntado anteriormente aí, eu cheguei Vamos pouco lá. mais tarde. E sobre o valor da parcela, porque eu não entendi muito bem sobre essa taxa, olhando o mecanismo dos outros consórcios que já tem no mercado. Me explica um pouco sobre isso. É igual. É igual. O plano tem uma taxa de administração de 30%, o que quer dizer que a gente pega o valor do crédito, que é R$ 100.000, bota os 30 mil, que são taxas de administração ao longo dos 18 anos, divide por 216 meses, e a gente tem a prestação, R$ 601,90. Certo. É porque, pela taxa de administração, pelo que eu já tive outros consórcios, que a taxa era mais baixa, entendeu? Sim, só que eles não entregam o que a gente busca. Uhum. Prefiro pagar mais por um produto bom do que pagar menos por algo que não me entrega o que eu quero. Entendi. E a outra coisa é que tu vai comparar empresas, mas tu pega empresas que dizem, minha taxa de administração é 23%. Tudo bem, é 23%. Mas também tem a taxa de adesão de mais 5%, paga nos primeiros 12 meses. Tem mais o fundo reserva de 13,5%, 4%. Tem mais, quando tu vai usar o crédito para fazer a avaliação do imóvel, a gente cobra R$ 3.000 de avaliação. E aí tu vai somando os custos que não são declarados como taxa de administração, e o que tu tem é uma administradora que cobra uma taxa maior, mas tem uma transparência do que essa taxa, e outras que dizem cobrar menos, mas no final das contas cobram até mais, só que sem transparência e guardando as coisas dentro das caixinhas que a gente não vê na primeira vista. Entendi. Isso. Referente a essa venda dessa carta que você falou, como é que ficaria isso no imposto de renda? Se tu vender a carta por menos de 35 mil, tu declara no teu imposto de renda lucro na alienação de bens de pequeno valor, lá no lucros isentos e não tributáveis. Então, vai aparecer o dinheiro entrando na tua conta, mas tu não tem nada para pagar de imposto. Se tu vender a carta por mais do que R$ 35 mil, sobre a parte do lucro, tu vai pagar 15% de imposto de renda. Certo. Perfeito. Muito obrigado. Beleza. Tá? Valeu. Fernando. Boa noite, Fabrício. Tudo bom? Tudo beleza. Eu queria saber sobre os lances nesses grupos. Você disse que são lances livres e eu queria entender qual tem sido a média aí de lances para ser contemplado por lance. Os lances aumentaram consideravelmente nos últimos 3, 4 meses. Se eu não me engano, uma média agora dos últimos grupos, a gente teve entregas com 108 parcelas de lance. Não me lembro se algum agora, meu pessoal tá online, se responder depois ali no chat, mas se não teve um que teve entrega com 90 prestações de lance. A única questão do lance, que é
que é importante ressaltar é que se o objetivo for contemplar por lance para utilizar o crédito, a gente entra no mesmo plano exclusivo, mas não necessariamente no formato de pagamento linear, e sim no formato de pagamento degrau, que é uma forma de pagamento onde a taxa de administração ela está diluída nas primeiras 108 parcelas, na primeira metade do plano. E como o lance ele é calculado pelas parcelas de trás para frente, a gente vai calcular o lance no mesma quantidade de parcelas, em termos de probabilidade de contemplar esse... Probabilidade não, possibilidade de contemplar esse lance, a mesma quantidade de parcelas, mas com um desembolso financeiro menor, porque a gente não vai estar adiantando taxa de administração em cima desse lance. Então, acaba ficando um lance mais em conta, financeiramente falando, apesar de dar a mesma quantidade de parcelas. Tá, acho que eu entendi. E teria algum demonstrativo disso, para ficar mais claro? Alguém pode me passar isso? Sim, chama o pessoal lá no WhatsApp do atendimento, que eles te passam direitinho a tabela com o valor da prestação, as prestações iniciais, elas são maiores, porque condensam toda a taxa, as finais são menores, mas a taxa, por tu pagar ela também na primeira metade do plano, ela é percentualmente menor, não são os 30% por conta disso. Então, a taxa é proporcional por conta do prazo também, ela tem esse desconto. Tá, em relação ao seguro prestamista, eu gostaria de fazer sem ele, e aí eu queria saber qual a influência disso na parcela. No caso do plano linear, a parcela diminui por volta de R$ 42, fica R$ 601,20. Fernando, terminei ou eu cortei no meio? Só um Posso pouquinho. falar? Não, terminou, tá bom. Beleza, Ô, Fabrício? Obrigado, meu amor. Muito obrigado. Olha, ganhei até pastel. Reginaldo. Oi, boa tarde, Fabrício, tudo bem? Já chego em ti, Fernando. Tudo bom, Reginaldo? Tudo certo. Viu, Fabrício, eu acompanhei os 3 episódios aí que você falou tudo sobre o processo aí, né? Uhum. E, assim, eu sou um ex-gerente de banco, inclusive eu fui do Unibanco e a gente tinha uma parceria com a Rodobens. Então, eu conheço muito bem a Rodobens, é um grupo muito antigo. Eu intermediava, vendia cartas de consórcio de veículos para os meus clientes, e a gente intermediava as negociações com documentação e tudo muito fácil, né? Papelada na época, tudo manual, e mesmo assim era um processo bem tranquilo. Sim. E então eu decidi entrar. E o que eu entendia foi o seguinte: esse grupo que você criou aí de 650, parte dele vai ser para as pessoas que querem investir nesse tipo de negócio, né? Uhum. E uma parte você disse que são pessoas que vão entrar, que vão dar lances livres para injetar dinheiro nesse grupo. Isso aí. Queria que você explicasse melhor isso. Então, o que acontece? Em princípio, o grupo funciona só com os participantes investidores. Tá. Uma das coisas que me interessava é que esse grupo realmente fosse redondinho em termos do funcionamento dele. Então, uma das primeiras partes é que eu mesmo adquiro várias cartas nesses grupos, meus sócios adquirem cartas nesses grupos e tudo mais. E aí, a gente tem, eu só pedir para o baixinho, quer baixar um pouco o volume, senão me desconcentro. E aí, a gente tem, então, essa questão de que
Se em algum momento os investidores que não estão dando, não vão dar lance tão alto para contemplar, não aparecerem, se não tiverem esses investidores, a gente, como investidor, para vender a carta contemplada, abre uma janela de oportunidade da gente oferecer lances consideravelmente baixos, que nos dão métrica para conseguir vender a carta, mesmo por lance, com lucro, e a gente próprio seria o contemplado da segunda entrega, porque o grupo tem as entregas da seguinte maneira: primeiro entrega um sorteio, depois o lance livre, depois o segundo sorteio. Então, basicamente é isso. A gente sempre espera ter as pessoas ofertando lance, se não para usar o próprio crédito, nós mesmos como investidores, para aproveitar de alguma discrepância eventual que surja, onde os lances fiquem muito baixos. O que na prática acontece é que os lances nunca ficam muito baixos, justamente porque quando eles estão baixos o suficiente para a gente utilizar ele para compra de imóvel, tem uma penca de pessoas querendo entrar nesse tipo de grupos. Então, a gente prioriza em colocar nesses grupos quando tem as eventuais vagas, justamente por isso. É uma coisa bem dinâmica, mas, ao mesmo tempo, bem tranquila. A gente está ali com já 1 ano e pouco do primeiro grupo desse formato, e está tudo rodando bem redondinho. Tá. E outra coisa, são duas por sorteio e uma por lance livre a princípio? Uma ou tantas quanto o saldo do grupo permitir. A gente já teve grupo entregando 6 contemplações no mês, 4 pelo lance livre. Tá. 4 por livre e 2 por sorteio. Isso aí. Viu? Faz muito tempo que eu não vendo consórcio, então eu queria te perguntar uma coisa. Sim. Mas isso, eu vou adquirir aí 5 cartas. Quero fazer essa aplicação, esse meio de aplicação. E a minha dúvida é o seguinte: existe ainda a possibilidade de você, vamos supor, eu quero uma carta de 1 milhão. Eu quero uma carta de 500 mil, tá? E eu tenho como usar na Rodobens, eu tenho como usar a minha carta, não estou falando desse grupo nosso. Sim. Eu tenho como dar a metade da minha carta como lance? Não tem. Não existe mais isso? Não tem lance embutido de 50%. A Rodobens, o máximo que ela já colocou de lance embutido é 30%. Mas existe ainda? Sim, tem lance, não tem, nesse grupo novo não tem lance embutido, porque ele prejudica o grupo. Mas nos grupos normais da Rodobens tem lance embutido de até 30%, com o seguinte detalhe de que nos grupos novos, o lance embutido só vale para o lance fixo. A gente tem a possibilidade, então, de contemplar sem ter que tirar tanto dinheiro do bolso. No lance livre, não tem lance embutido, porque ele só serve para encarecer os lances do grupo. Então, é só uma maneira da administradora ganhar mais dinheiro, do vendedor vender um crédito maior para compensar essa parte que o cliente teria que embutir. Então, na prática, o que a Rodobens faz isso não é bom para o cliente, eu não vou fazer. É a única administradora que tem essa concepção de que não tem por que eu fazer algo que não seja bom para o cliente. No caso do lance embutido, no lance livre, ele é só prejudicial aos clientes, não tem nenhum benefício real. E por isso a Rodobens agora tirou dos grupos. Antes ela tinha, porque não tinha essa definição, não tinha conseguido chegar a essa conclusão antes. Agora que chegaram a essa conclusão e todos a própria experiência dos planos deles mostraram isso, eles
tiraram do lance livre. Então, do lance livre não tem, mas tem no lance fixo, é isso? Eu não entendi. Porque no lance fixo faz sentido. Como no lance fixo tu não está onerando o grupo, o lance, porque o lance é fixo, aí faz sentido tu tirar do próprio crédito e não ter esse desembolso do próprio bolso. No lance fixo faz muito sentido. Entendi. Tudo bem, era isso. Obrigado. E Sandro? Tá me ouvindo? Agora estou. Eu recebi agora o contrato ali por e-mail e eu acho que eu consegui assinar meio dificultado. Será que é os dois contratos uma vez só? Ou é separado? Vem ali no e-mail? Não, cada contrato vem separado. Mas no e-mail só ou dois e-mails? Não, dois e-mails. Acontece às vezes de cair no anti-spam. Ah, tá. E outra coisa, o seguro prestamista, então ele não é obrigatório. Ali tem opção, né, no assinar, né? Não, ele não é obrigatório. Eu indico sempre a fazer, porque ele é um seguro barato pelo valor que ele cobre. Caso vier faltar aqui, os herdeiros não precisam pagar mais, é isso que... Isso, né? Exatamente. Eles a carta contemplada vai direto para o inventário com ela já quitada. Ah, tá. Contemplada não, mas quitada. Quitada, entendi. E outra coisa, como é que é? O seguro... quando você é contemplado, você não é obrigatório pagar o seguro? Oi? Quando você opta em não pagar o seguro prestamista, quando é contemplado, você tem que pagar? Não, ele é opcional. Ah, tá. Ele é opcional, independente da contemplação. Entendi. E, bom, eu já paguei agora o boleto no cartão. Já foi aprovado, eu já estou concorrendo na próxima Assembleia. É nesse mês ou daqui a 3 meses? A gente não tem certeza se vai acontecer agora no dia 12, que é a Assembleia de julho, certo, ou se vai ser só para agosto. Com certeza não é para daqui a 3 meses. Vai depender da quantidade de participantes, é isso? Isso. Se a gente conseguir chegar bem próximo de fechar todo o grupo, aí acontece agora no dia 12, se não acontece em agosto. Se ela acontecer em agosto, esse teu primeiro pagamento conta como a primeira prestação de agosto. Certo. A primeira assembleia. Então, o teu próximo pagamento só vai ser lá em setembro. Se aconteceu agora em julho, aí tu tem a segunda prestação já em agosto. Ah, entendi. Então se não tiver o sorteio agora, vai ficar... Aí vale para a prestação de agosto e tu paga a segunda só lá em setembro. Ah, entendi. Tá bom, acho que é isso mesmo. Obrigado, tá, Fabrício? Beleza. Fernando, opa. Fabrício, eu gostaria agora de entender, porque como eu entrei pegando carona, assim, no final das suas aulas, eu ainda não sei qual é o objetivo seu em relação ao grupo, né? Eu estou vendo aqui que você está vendo, vai formar um plano de consórcio ideal para investir, né? Isso aí eu entendi. Mas você pode falar um pouquinho desse objetivo de vocês? Eu vou te dizer que o melhor mesmo é tu pegar o link ali e assistir as 2 primeiras aulas, porque assim, na primeira aula eu te falo o que é o investimento. Isso eu vou te falar agora por aqui mesmo. A segunda aula eu te mostro que planos fugir. E na terceira aula eu te digo qual plano fazer. Então, basicamente é o seguinte, tu tem uma carta de consórcio, tem um valor mensal para investir. Tu vai investir R$650. O meu pessoal aqui, o Eduardo, mandou o link com as 3 aulas. Mas tu tem um plano de R$100 mil com uma prestação de R$644 mensais. Tá? A gente faz o investimento em cima dos valores mensais que a gente tem. Então, se tu tiveres R$1.300 para investir, tu adquire 2 cotas desse plano. Se tu tiveres 1.800, tu adquire 3 cotas, e assim por diante. Tu vai pagando as prestações desse consórcio. E quando tu for contemplado nele, tu pode vender essa carta contemplada por muito mais do que o valor que tu pagou até então. Esse é um investimento. Certo. Agora, a minha pergunta é, esses grupos de consórcio, a gente tem que entrar no começo, no fim, no meio? É isso que eu não entendi bem.
no começo, no grupo exclusivo, que tem as melhores probabilidades de contemplação, essa foi a aula que tu assististe, tu entra no grupo quando ele está começando sempre. Mas a minha pergunta é mais vantajoso você entrar no início ou entrar, digamos, já que foi contemplado mais de 50%? A minha dúvida. Não, tem que entrar no início, porque se tu entrar lá quando foi contemplado mais de 50%, tu está entrando num grupo que já andou um monte de assembleias, já correu no tempo, tu não consegue fazer ele no prazo original, tu tem que fazer num prazo mais curto. Num prazo mais curto, tu não tem o lucro. Tu precisa do prazo longo, porque tu ganha da diferença de custo de um financiamento para o consórcio. Como tu ganha essa diferença ao longo de todo o prazo restante, quanto mais prazo, maior teu lucro. E a sua proposta é a gente contemplar em quanto tempo e qual é o valor que a gente tem que reembolsar para dar o lance? Não tem lance para investimento, a gente não usa o lance, a gente só espera o sorteio e não sabe o tempo. O tempo é uma incógnita, onde, por conta das características do grupo, a gente sabe que são probabilidades melhores de contemplar cedo do que tarde, mas tem o fator sorte envolvido. E ninguém contempla no grupo? Ninguém dá um lance, ninguém no grupo vai dar um lance? Sim, quem dá o lance é para usar a carta, não para vender ela. Se tu dá o lance, tu está adiantando valores e inviabiliza a venda da carta, porque tu comeu justamente a alavancagem que a gente quer vender. Alan? Deixa eu perguntar, quantas parcelas, para ser vantajoso isso, eu tenho que ser contemplado? Com quantas... tem que parar até 20 ainda é vantajoso. Depois disso, eu já não consigo mais... Até uns 6 anos. Até uns 6 anos para vender a carta contemplada. Até uns 12, 14 para deixar o crédito rendendo sobre o valor total do crédito e não sobre o que tu pagaste até então. Tá, mas assim, esse comércio aí das cartas, né? Sim. Eu paguei 10, então, quer dizer, eu investi aí R$6.500. Isso. Aí, a pessoa que quer comprar essa carta de 100 mil, ela vem e faz uma oferta ou já tem um preço fixo? Ela te faz uma oferta, mas a gente sabe quanto mais ou menos vale, então a gente dispensa ofertas que são abaixo do que a gente sabe que vale. Tem um pessoal aí que copia meu método, e copia o meu método com produto que não entrega o que o plano exclusivo entrega, e que eles dizem que dão a garantia de compra da carta contemplada. E eles recompram a carta contemplada por 17% do crédito. Então, falando de uma carta de 100 mil reais, eles te pagam 17 mil por essa carta contemplada. Só que eu sei que essa carta vale pelo menos 21 mil. E esses 4 mil, eles estão embolsando ali de boa, em cima do cara que não sabe quanto vale a carta contemplada. Então, uma das pontas que eu sempre gosto de deixar fechada é que eu te ensino como fazer o cálculo de quanto vale a carta contemplada. Para que, se não for comigo que tu faça a venda, se tu for oferecer para outras pessoas, tu sabe em que valores tu pode transitar, se tu vai vender ela a partir de 21, 22, 25 e assim por diante. Tá, você disse aí 6 anos, né, que ainda é vantajoso a venda. Isso. 6 anos dá 72 meses, né? Aí. Porque o que acontece? De ano em ano, tu tem a correção, a atualização do teu crédito pelo INCC. Então, essa correção vai te dando mais margem de venda dessa carta. Mais margem, tá, entendi. Mas aí eu acabo quase pagando metade, quase. Vamos colocar menos 3 anos aí, seria 9, que é 18 anos, né? Isso, só que o teu crédito está corrigindo, então acaba sendo menos da metade mesmo, acaba sendo 1/3. Tá. Tá, entendi. Tá.
Aí a gente está falando aí com 2 contemplações, talvez lá pelo 6º mês, 70% já foi contemplado, mais ou menos? Uma Foi conta. no 6º ano? É. Não, na metade do plano, uns 68% vai ter sido contemplado. Na metade. É, Tá, nos então, 9 depois que anos. passar aí tiver um azar aí, só for para depois do meio do plano, aí é mais fácil depois vender a carta contemplada. E tem alguém que queira comprar os 100 mil, lá vai estar os 120, vamos supor. Querer comprar os 120 mil a um valor não de 120, aí você vende um pouco mais baixo. Ou não? Tu vende pelo valor pago mais um lucro que tu vai calcular por conta do custo da tua dívida. Toda a conta é feita em quanto custa a alavancagem que quem está comprando a carta está recebendo. Então, se o teu crédito... Depois do meio não... Oi? Depois do meio já não compensa para mim vender. Eu vendi uma carta contemplada no 76º mês, eu vendi no 80º mês dela, e eu vendi ela com lucro melhor do que eu teria se tivesse investido na renda fixa. Então, a gente está falando aí de 7 anos quase, 6 anos e meio. E vendi ela com lucro melhor do que se eu tivesse investido na renda fixa. Só que eu não tinha intenção, eu vendi porque apareceu um comprador que ofereceu esse valor que valia a pena. Mas a minha intenção com essa carta em específica não era vender ela, era continuar ela, porque era uma carta de 200 mil reais, pela qual eu tinha pago até então 71 mil, só que eu estava recebendo rendimentos sobre os 200. Então, do ponto de vista da formação de patrimônio, eu estou tendo os meus 71 mil originais investidos, rendendo muito acima da média. Entendi. Que essa é a forma de lucrar para as cartas que contemplarem depois de 6, 7 anos. Tá bom. Entendi. Obrigado, hein? Beleza. Fabiano. Ô Fabrício, tá bem? Tudo beleza. Eu já tenho as cartas com você desde o ano passado. Eu queria só saber qual que é a taxa de reajuste após a contemplação, que eu não me liguei nisso. Após a contemplação? De deixar a carta rendendo, qual que vai ser o meu reajuste? Não vai ser igual de todo mundo que não contemplou, certo? O reajuste do teu crédito? Então, tu continua tendo a correção do teu saldo devedor, das prestações, pelo INCC. E o teu crédito fica aplicado num fundo de renda fixa, normal no banco. Então, a média é o que tá pagando a renda fixa. São fundos de IMAB, então são fundos que variam um pouco com a subida e queda da taxa de juros longa. Então, alguma coisa entre 0,6% a 1% ao mês. Não, isso está bom demais. E eu estou querendo entender assim, e a partir do momento que eu levanto, vamos supor que eu levante esse dinheiro para um imóvel efetivamente. Vamos supor, eu tenho lá, devo 100 mil do financiamento, 150, não sei, pego a carta e pago lá. Aí, a minha correção continua pelo INCC ou não? Sim, o INCC continua corrigindo o teu saldo devedor. Nossa, isso é bom demais, então, né? Continua pelo INCC, porque quem ainda não foi contemplado vai receber o valor que te emprestaram na frente, vão receber corrigido. Mas é isso, é só essa correção. E tu está tendo a valorização do teu imóvel, está tendo o teu... Foi 20 e pouco o último ano, né, de INCC, foi um absurdo, que aumentou 3, alguma coisa na... 3,75 nos últimos 12 meses, 3,75. É isso aí. Aumentou R$20, eu acho, o negócio, né? É isso aí. Não, é muito bom.
A gente teve no ano passado, retrasado, a gente teve agora, no período da pandemia, a gente teve um período em que deu uma disparada fora do comum, chegou a 17%. No intervalo de 12 meses, mas foi completamente fora do esperado, foi uma anomalia que na prática não se repete. Tá bom, era só isso mesmo, agora eu estou até mais tranquilo. Gostava mais ainda desse negócio. Não, legal. É bom contar com o pessoal que já está dentro de casa aqui, aí o pessoal que ainda não entrou sabe que os de casa estão sempre participando aqui também. Eu tenho três, estou vendo se eu vou entrar com mais, não eu, né, porque eu não quero escapar da capacidade porque de outros compromissos, mas isso não. Você coloca mais gente de casa aqui para a gente fazer mais. Legal. É sempre dentro do que dá para pagar sem perder o sono, porque sair do consórcio sem ter sido contemplado, aí é prejuízo certo. Então, sempre ter esse cuidado. Beleza. Obrigado aí. Valeu. Beleza. Eu que agradeço aí a participação. Então, se não temos mais dúvidas, muito obrigado pela participação de todos. É sempre um prazer estar aqui ajudando. Quem ainda tiver dúvidas, 51991874673 é o WhatsApp do nosso atendimento. Quem estiver assistindo depois no YouTube, pode anotar aqui, apesar que também vai estar anotado embaixo nos comentários ali do vídeo. Muito obrigado a todos e até a próxima.